Fala pessoal, bem-vindos a mais um NBcast. Nesse a gente vai falar sobre a Maserati GT2 Stradale, então é a versão semipista da MC20. Meu nome é William. De maneira geral eu gostei bastante do carro, mas eu acho que é aquele modelo que vai cair no esquecimento. Boa noite, pessoal. Meu nome é Caio. Atualizaram o pneu e chamaram de semipista, né? Você, caramba. O Caio é incansável com isso, né? Vou até pôr deixar ela rolando aí no Não, fundo, mas eu então vou ser sincero é com você. fale. A MC20 nunca foi um carro que eu dei muita atenção, mas sempre foi um carro que eu falei pra todo mundo. Falei, cara, isso aqui deve ser um produto muito interessante mesmo, e ninguém dá Uhum. bola, Sim. né? É que a marca também, né, Caio? Vou até falar umas coisas antes de entrar no próprio questão do carro. A marca, assim, o mundo a gente vive algumas risadas, algumas tristezas e algumas delas, por exemplo, eu anotei aqui, até peguei umas coisas, por exemplo, a Stellantis, ela teve queda de lucro de 70% no ano passado. Eu tava lendo Uhum. uma notícia ontem, eu acho que foi do Carbus, falando que é complicado, né? A Stellantis culpa muito a América do Norte, né? E não é por conta dessa taxa nova que o Trump colocou, não, é antes. Ela fala que, tipo, o mercado americano não é caro vender lá, ele não entendeu muito bem o produto, é sempre a culpa dos outros, né? Nunca a culpa é da pessoa, é muito bom. E A eu li que culpa é a de quem Maserati. compra, não é de quem É, fabrica, né? lógico, exatamente. A Maserati tem queda também de 60% nas vendas ano passado, né? Essa queda das vendas dá para imaginar e é aquele negócio que vai ficar bem perigoso esse ano. Em dezembro saiu de linha Ghibli, Levante e 4 Porte, né? Então a gente tem Gran Turismo, Gran Cabrio, que é a versão conversível, a gente tem aquele SUV que é o Grecale, a MC20, esse carro aqui é meio que isso, né? As versões elétricas, tal da Folgari, né? Aí eu até falei num vídeo aqui no NB que a Maserati ela descartou, não é a Maserati na verdade, é a Stellantis, né? Ela descartou toda a linha elétrica, assim. A única coisa que tá rolando é a Gran Cabrio e a Gran Turismo, né? Quer lançar a Uhum. Folgari da MC20, Folgari é a versão elétrica, né? Não tem, não vai ter, cancelaram porque o pessoal, segundo a notícia, fez uma pesquisa de mercado e deu abaixo da expectativa, porque será, né? É, então, assim, é difícil porque aqui no Brasil, falei com uma pessoa da Via Itália, e aí, cara, porque é o seguinte, cadê a Gran Turismo Nova? Ah, não vem porque é muito caro, mas não vai trazer, não. A Grecale, não, acho que não vem também. Ah, mas espera novidades. Eu falei, bom, eu li uma notícia, até quando que eu estou gravando isso com o Caio, dia 17 de abril, eu vou pôr esse episódio no dia 18 de abril no ar. Eu li algumas notícias falando que a Stellantis, eu li agora há pouco, antes da gente começar a gravar, que a Stellantis falou que ela não... Porque assim, começou a surgir especulação na mídia, que Alfa Romeo e Maserati teriam... A Stellantis quer jogar pro ar, quer vender essa porcaria, né? Uhum. Até eu falei, eu acho legal, e aquele negócio, pra marca não morrer, cara, é melhor um chinês comprar. Compra essa porra que pelo menos não morre, né? Mas a Stellantis falou que ela não pretende, vai ficar com elas, mas é muito foda a reportagem, que a reportagem fala o seguinte: vai ficar com a Stellantis, mas eles não têm novos planos. Aí, tipo, a gente tá com puta prejuízo, mas fica sossegado, a gente não tem novos produtos, mas meu Deus, cara. Aí, cara, tipo, a Stellantis tá afundando, a Stellantis falam que querem quebrar de novo, né? Lembra que era FCA com PSA, né? Juntou, virou Stellantis. Os caras falam que quer quebrar, esse grupo quer separar porque tá dando... Eu vejo aí a Jeep lançando algumas coisas aí, mas é uma coisa muito complicada que está vivendo, porque agora em dezembro acabou aquele contrato final com a Ferrari. A Ferrari não faz, nunca fez parte da Stellantis, na verdade ela fazia do FCA, só que ela abriu Uhum. capital na bolsa em 2016, né? E só que assim, você abre capital na bolsa, separou, ainda o maior acionista pelo que eu vi é a Fiat e a parte da família da Ferrari. Só que você tem aqueles contratos, né, que estão amarrados. Então você separou, mas você tem contrato. Então, assim, não tá mais no grupo, mas eu forneço peça pra você, eu forneço motor. Tanto que esses motores aqui, essa MC20, como a gente fala, base, o motor Netuno, é muito bom, Caio. Você vai ver, eu lembro quando eu gravei o briefing na época, eu fui ver o briefing e falei, mano, é muito esquisito isso que eles estão falando, porque eles falam, é uma tecnologia de veio da Fórmula 1. Eu falei, que Fórmula 1? Porque assim, a Maserati não tá na Fórmula 1. Aí você vai ver na época, né? Quem que tá na estrela de Fórmula 1? Ah, tem Alfa Romeo. Ah, é, beleza. A equipe chamava Alfa Romeo na Fórmula 1. Você vai olhar Uhum. o motor é Ferrari. Então você Sim. percebe
Por isso que veio tanta aquela especulação muito forte que a Ferrari teria trocado de projetos com a Maserati, que a Roma, na verdade, seria um Maserati e a MC20 seria um produto Ferrari. Eu não andei na MC20, mas quando eu tava gravando vídeo pra Pirovani, eu mexi e manobrei uma lá. Cara, você chega, entra, é uma porra de uma Ferrari o carro. A única coisa que fala que não é, mas aí você pode até confundir com o Enzo ou com a Ferrari, é a porta. Mas você olha todo o interior, não tem nada Maserati. Assim, tipo, no degado dele, com design, sabe? Você fala, isso Uhum. aqui foi feito pela. Não tá escrito Ferrari, mas isso aqui foi feito pela Ferrari. Os pedal shifts volantes foi feito pela Ferrari. Tudo indica que é feito pela Ferrari. E a tecnologia de motor, como a Maserati não tem Alfa Romeo, cara, motor Netuno, porque tem aquela. A gente vai falar, é uma tecnologia que ela tem uma pré-câmara, né, de combustão, que é tipo assim, uma tecnologia de Fórmula 1 que usa duas velas por ignição. É para melhor na queima e ela poluir menos, né? Essas coisas a Maserati não tem, velho. A Maserati é quebrada, é fodida, ela não tem dinheiro. A Stellantis tem, mas ela não tem como. Na época, né? Não tinha como, velho. Então você fala assim, cara, isso deu muita impressão de que, tipo, a Ferrari queria se livrar dessa bomba e falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, Tó, pega esse motor que eu desenvolvi, o que você quer mais? Pega essa carroceria, o que você quer? O câmbio, eu também te forneço. O câmbio, apesar que é Tremec nesse carro. Tchau. Uhum. Aquele abraço, não olhe pra trás. A gente tem o nosso contrato, eu sei, até 2024, dezembro, eu vou continuar a fornecer peças para Ghibli, para Levante e para Quatro Porte. Fica sossegado, isso não vai acontecer. Depois disso, aí você se vira. E deu muita impressão que é assim, sabe? Tipo, toma essa bomba, toma tudo aí, tal. Tô presente pra você, MC20, tal. Leva essa merda, tudo. Perdemos um projeto aí, Ferrari, mas tudo bem. E só que agora ela tá na merda, porque acabou os contatos com a Ferrari em dezembro. Agora, velho, a não ser que vão dar uma de Peugeot aí, vão colocar um monte de peça Peugeot nos próximos carros. Mas, desculpa, a Maserati tá bem fodida, assim. Eu gosto do carro, eu olhei MC20, eu queria ter dirigido, não deu. Ou ter andado do lado que seja. Eu gostei do carro, gostei da construção. Tem algumas críticas que o pessoal fala que a gente vai comentar aí. Mas assim, cara, nesse momento, o cara soltar uma notícia dessa, eu falei, nossa, a Maserati tá muito, muito fodida, né? Beleza? Passar um pouco pra você, Caio. Você falar alguma coisa, quiser falar do carro, sua opinião sobre tudo aí, o que que você acha do carro? Vamos lá. Primeira coisa, já engatando aí nisso que você estava falando, Uhum. esse carro, lembra que quando lançou, eu sempre falei para meus amigos, falei, cara, esse carro deveria ser a Ferrari 296. É isso, isso. É isso mesmo. Porque assim, isso, por que que eu estou falando disso, tá? Por um simples questão de gosto pessoal meu. Eu acho a MC20 um carro infinitamente mais bonito e bem resolvido de design Uhum. do que a 296. A 290 para mim é um carro muito esquisito. Quando eu tive a oportunidade de dirigir o carro, de passar um tempo com o carro, eu achei ele mais esquisito ainda, aí esteticamente. Uhum. E, puta, cara, se fosse esse design com a logo Ferrari ali, tudo, acho que. E com a tecnologia que ainda dá o 296 seria um carro fantástico. Mas vamos lá. Esse carro, desde o início, a gente não ouve falar sobre ele. Ninguém fala É sobre esse verdade. carro. Ninguém fala Pouquíssimos sobre. reviews, Caio. Eu vi alguma coisa, um outro Exatamente. vídeo que eu vou deixar na descrição do Smoking Tire. Tem um da Autocar, tem um português, tem um Isso. cara que eu acho que é australiano e tem uma reportagem na Evo, mas, cara, não tem nada, exatamente o que você falou. Não se fala, porque não se fala. É isso. E eu até fui pesquisar. Primeira coisa, cara, eu, do jeito que você me conhece, eu joguei lá. Uhum. Maserati GT2 Stradale Lap Time. Ah, sim. Aí Primeira não fui coisa que eu atrás disso. pesquisei. Ah. Não tem. Não tem? É foda. Não tem, não achei. Ah, tem Assim, um. Pra falar que não tem, mas ele tá no press release, então é roubado, pode ser inventado. Eu anotei um negócio aqui, tá no peraí. Autódromo de Aqui. Modena e nas condições Não, mas é mais ou ideais, menos né? isso. Eles falam que é 5 segundos mais rápido que a M-Circuit no circuito misto alfa em Baloco. Eu nem sei onde que é essa Mas não porra de duvido que Baloco, eu seja. sei que é na Não Itália. duvido. Mas é aquele negócio que a gente fala, é tipo aquela brincadeira da Ferrari. Não, é mais rápido em Fiorano. Quem testa em Fiorano além da Ferrari é tipo isso, né? Os caras têm aquecimento de asfalto, sei lá, né? Pra deixar a condição É, mais ou ideal menos lá, quem isso, é. sabe. Mas, peraí, onde que eu tava? É que você tá falando, tipo, não tem tempo do carro, né? Ah, isso.
não tem tempo do carro, então já foi uma coisa que eu achei estranha. Eu falei, cara, como é que os caras lançam um carro desse nível, digamos assim? Ninguém fez uma volta rápida em lugar nenhum. Cara, num cartódromo que seja lá no meio da Itália pra descobrir, pra testar, não tem. Tem um canal que eu gosto muito, acho que é um canal bem desconhecido, chama Auto Build Sports Cars. Sim, conheço. Que assim, só tem volta rápida de uns carros muito aleatórios lá na. Eles fazem nos autódromos Sachsenring, Aquele Lautzen, Nürburgring alguma Short, coisa. não é? Eu acho que é o de Leipzig tem aquele Nürburgring Short, eu acho que eles fazem, né? Também é, tem uns Não, esse negócios eles assim, isso não mesmo. usam. Não? Eles usam outros. Uns autódromos não Tá. tem nada a ver. E é muito legal porque você vê que o piloto, assim, ele conhece muito esses autódromos perdidos, o cara anda muito forte, e eles colocam lá qual pneu que foi usado no teste, qual. Ah, que legal. Hum. Eles colocam tudo. E tem uma volta da MC20 normal lá. Aham. E E aí? aí eu falei, pô. Aí eu assisti a volta, nunca tinha visto a volta daquele carro. E você fala assim, pô, o carro é interessante. Só que aí você percebe que assim, que falta um refino, você percebe que ele tem a tendência a um pouquinho de frente, o carro é meio. Beleza. Quando eu fui ler sobre esse carro e eu vi o que mudou em relação ao normal, foi por isso por isso que veio a minha frase do começo do episódio aqui. Pô, os caras trocaram o pneu e chamaram de semi-pista. Porque, assim, porque os caras descobriram que se você colocar um pneu mais chiclete, durante umas 10 voltas o carro vai virar muito mais rápido. Ele baixa 2 3 segundos, dependendo do carro, dependendo das circunstâncias, uma série de coisas. E os caras descobriram que depois que você faz isso com o pneu, o carro carrega muito mais velocidade e a suspensão não acompanha. Aí você tem que enrijecer a suspensão e mudar setup. E o Isso carro aí. aumentou, de fato, a rigidez de suspensão das molas, né? É, eu Em vou dez falar por isso aí. cento Aí veio a questão da caixa de direção e mais alguma coisa que é o mesmo que já tinha antes, só que eles reajustaram. Ou seja, deve ter mudado a relação só, né, para ficar um pouco mais direto a direção das engrenagens ali. E assim, legal. Eu teria tanto uma MC20 convencional quanto esse carro. Eu só acho que talvez esse carro tenha sido talvez colocado num pedestal onde ele não deveria estar. Eu acho que o que fizeram aí nesse carro legal, tem mais fibra de carbono, isso e aquilo, mas eu acho que poderia ser simplesmente um facelift do carro, entendeu? A atualização. Poderia ser a MC20S, por exemplo, e E ter um vai ter, opcional tá? transporte. E vai ter, tá? Eu acho que tá programado pro ano que vem um facelift da MC20. A MC20 vai ter, vai mudar um pouquinho. É foda. É pra vender, né? Mas continue. Então, na minha opinião, deveria ser isso, entendeu? Acho que você poder. Igual a Ferrari faz, por exemplo, você pode comprar a versão normal da 296, pode comprar uma Seto Fiorano. Mas Uhum. não é a semipista, é um opcional que você pode comprar focado em pista. Eu acho Isso. que no caso da MC20, pelo que foi oferecido no carro, acho que poderia ter sido exatamente isso, entendeu? MC20 Stradale, legal, mas é o semipista? Não, não é. E quando, sei lá, fizer um facelift, ou os caras de fato mudarem mais coisas, aí colocar o nome de GT2 ou alguma coisa do tipo, entendeu? Não sei se ficou claro a Não, eu acho minha que é esse visão mesmo. do que seria. Mas assim, não é denegrindo o carro, tá? Porque de fato eu tenho muita curiosidade, eu sempre achei interessante, eu nunca entendi muito bem porque as pessoas não falavam desse carro. Porque o pouco que você vê de quem dirige o carro, todo mundo fala muito bem. Dos Sim, testes que eu vi, não tem ninguém falando mal do carro, entendeu? é isso mesmo. E é mais essa minha linha, entendeu? A questão dos Uhum. bancos ali legal, né? Que você vê que fizeram um banquinho concha. O teste ali que eu vi o cara dirigindo, ele falar que fica bem justinho, mas que ele acha um pouco estranho, que parece que falta um acolchoado no meio das costas ali. É, o pessoal reclama, né, que é muito duro. Exato. Eu nunca tive a oportunidade de ver como são os bancos, os racing seats da Ferrari. Eu tenho curiosidade de saber como que é. Porque a Ferrari Portofino M, quando eu dirigi, acho que eu até comentei isso com você. Foi um carro que me surpreendeu, porque é um carro que eu jamais compraria, jamais teria, mas dirigindo é um puta carro. Só que tem uma coisa que me incomodou naquele carro que foram os bancos. Eram bancos convencionais, só que os bancos da Portofino são duros. É o mesmo problema da Panamera que a gente fala bastante, né? Hum, É bem esquisito. Então, não pode ser o sei. banco standard.
Como eu nunca testei, nunca dirigi, eu não sei, entendeu? Mas assim, se o banco normal Ferrari ali me incomodou um pouco para andar 40 minutos e falar, nossa, meio desconfortável, eu Uhum. imagino que deve ser um banco desse nesse carro, né? Mas pelo menos tem a opção de você pedir o normal. Depende do pacote, né? Se você pede o pacote mais extremo, não tem. Ele já vem já o cinto de quatro pontas e vem esse banco que tá aparecendo quem tá vendo aí via YouTube Uhum. ou imagem no Spotify. Vem com. O pessoal fala que exatamente é o encosto da lombar aqui embaixo, que depois de uns 20 minutos começa a incomodar. E às vezes um outro review o cara fala, não tem um problema de coluna, mas começa a incomodar aqui mais É embaixo, isso né? mesmo. Então eu imagino. O do banco, tipo, eu não andei na Portofino, eu manobrei só, mas eu dirigi a Califórnia, né? Só que a Califórnia que eu gravei, ela tinha um banco mais top, que é aquele Diamond Seats. Aquele banco é bem confortável, velho. Então não. É tipo, vai depender muito do banco mesmo, né? Uhum. De qual opção você tá escolhendo. Ó, eu entrei aqui rapidinho num site que tem os tempos do circuito de Ascari. Chama Ascari. Vou até pôr aí. Ascari. Circuito Ascari Resort, chama. Só que é o seguinte: não tem tempo da MC20 nem dela. E por que eu tô falando Ascari? Os reviews são no circuito de Ascari. O mais difícil os caras conseguiram que é levar o carro pra lá. Cadê a porra do tempo? Aí tem Miata, tem 350Z, tem Abarth, tem Megane, tem GT4, Cayman GT4, tem Golf R, tem Vantage GT4, GT2 RS, GT3 RS. Cadê? Não tem. E até eu fui olhar aqui alguns tempos mais, olhei em outros sites. É isso que o Caio falou. É foda porque, tipo, legal, os caras estavam lá, levaram o carro, mas o mais difícil, né? Só que não tem tempo. Mas aí também tem aquela coisa que eu falo: por que que não tem tempo? Pra mim é muito óbvio isso. Eu entendi muita coisa. É a mesma questão da Bentley. Por que que a Bentley, se aquela agora, a linha atual, a determinação Speed, que sempre foi os carros mais rápidos de velocidade final do mundo, por que nesse Bentley atual, Continental, Flying Spur, é Speed e não dizem a velocidade do press release? Você já começa a suspeitar, bom, por que eles não colocaram a velocidade? Tive que entrar no site pra ver. Que estranho, os caras esqueceram. Claro que não, né? Se não tem é porque é baixa a velocidade. O carro atingia 332, 333, os motores W12. Agora que é o V8 híbrido, cara, os carros não passam de 300, é 285, 290. Então, quando é muito simples isso, eu até falei isso no briefing. Quando a montadora não divulga, é porque é meio vergonhoso. Então, aquela brincadeira que eu sempre falo de peso do carro elétrico. Cadê o peso? Cadê o peso? Eu sempre falo isso. Cadê o peso dos carros? Cadê? Quero saber o peso. Quando não tem, é migué. Que é a Uhum. coisa do Vanquish lá, né? O Vanquish, nossa, é um motor V12 dianteiro mais forte de produção. Eu falei, legal, ele é 5 cavalos a mais que a 12 de cilindro. Não, você fala assim, nossa, o carro vai ser um míssel, tal, mais forte. Tá, mas o carro pesa 200 quilos a mais, então... Aí você Foda. vai ver o 0 a 100 é tudo piorado, o 0 a 300 é tudo piorado. Ele tem mais final, mas o final é questionável, né? Sei lá. Então você vai descobrir muita coisa, assim, sabe? Que quando não tá no press release, tem caô no meio. Caio, se não tem o tempo desse carro deve ser uma merda. É meio que isso que a gente conclui, entendeu? Assim, ó, você falou que supostamente no autódromo, não sei das quantas lá, o carro virou 5 segundos Ascania. mais rápido, né? Ah, no negócio do que chama. Ah, esqueci o nome, mas eu falo aqui já. Misto Alpha. Então, assim, Maluco. até antes só de eu seguir aqui com isso, só fazer um comentário em cima do que você falou da Bentley. Tem um rapaz, não lembro qual episódio agora que a gente gravou, porque foi no YouTube. Cara, ele fez É, uns 200 comentários falando que o motor V8 tinha mais fôlego que o V12, que você tinha falado alguma merda, e que na verdade você não tinha tem que olhar um nada. outro modelo que era diferente da que dava até a mesma coisa ou mais. Só em É. homenagem a esse rapaz, porque se ele estiver assistindo aqui, ele vai ficar puto com você de novo, então só pra ele saber que eu Não, li isso pô, aí e que eu também não é, tô um pouco me fudendo pra velocidade de um Bentley, né? Eu é. quero andar 80 por hora no conforto. Na verdade, assim, não compra o Bentley, você tá comprando o carro errado, você compra a Panamera, que é o mesmo motor, chassi, plataforma, tudo, E só a que é mais suspensão é leve a e tem mais mesma agora, né? final. Tudo a mesma coisa, só que é muito mais leve. Então não compre Bentley, compre a Panamera Turbo S. É Tipo isso isso. aí. Mas continue. Vamos lá. Teve o autódromo que supostamente o carro virou 5 segundos mais rápido, né? Que foi o divulgado aí. Isso. Se eles não estão divulgando o tempo em outros lugares, não tem vídeo oficial, oficial até agora, não tem absolutamente nada,
Eu não acho que o tempo do carro é uma merda. Mas eu acho que simplesmente o tempo não justifica o que o carro custa mais. É, sim, é isso aí. Você falou com melhores palavras, é mais ou menos porque até porque nos reviews o pessoal tá falando GT3 RS já sem eu Não. saber, eu já dei risada. É, tá, vai. Não vou falar nada. Ainda não tinha que ser com GT3 só, né? Ainda É. mais que saiu um tempo agora, não sei se você viu, Caio, hoje. A Vi, Porsche eu assisti divulgou a aí. volta completa. Virou Ah, você seis e viu? cinquenta e um, né? Manual. É o câmbio manual mais rápido de Northlife hoje, né? Menos de 7 minutos. É impressionante, velho. Então, é foda. A marca tem uns negócios muito loucos, né? Assim, eu gosto da Porsche, não todos os Sim. modelos, mas ela faz uns negócios aí, tipo, um carro desse, sinceramente, já cravando aqui, mas sem sombra de dúvida, eu duvido esse carro fazer sub 7,10, sabe? 7 minutos e 10. Não vai fazer. Não vai A fazer, gente precisa infelizmente. descobrir, Will, quanto que virava normal. E eu acho que nem isso deve ter tempo, talvez. Eu vou. Eu vou Eu, particularmente, pesquisar não aqui. pesquisei, tá? Da normal. Mas, assim, Will, eu acho, com base com os dados que nós temos do carro, esse carro deve virar 1,5 segundo a 2 segundos mais rápido do que a normal. Em Dependendo Northlife? do autódromo. Por que que eu estou chegando nesse número? De onde que eu tirei isso? É simples. Se você sai de um Cup 2 e você vai pro Cup 2R, você vai ter uma Hum, janela ali de umas 10 voltas pro pneu funcionar, porque depois disso vai virar a mesma coisa que o Cup 2. sim. É, A diferença do Cup 2 pro 2R, dependendo do autódromo, varia entre 1,5 segundo a 2 segundos. Certo. Só de pneu. Por quê? Porque você vai carregar mais velocidade dentro de curva, sua velocidade vai ser maior, e porque você consegue frear mais dentro. Então, então é isso. Esse carro tem 10% a mais de potência, né, em relação à normal. 10 cavalos a mais. É 10 cavalos a mais? Na minha cabeça era 10% a mais. Não, dez É, cavalos a então, mais. então esquece. O carro não vira 5 segundos mais rápido. Eu acho que o pouco que ele vira mais rápido é por conta dos pneus, porque a mãe da capacidade de frenagem e a velocidade que ele carrega em curva. A suspensão um pouquinho mais dura, ela compensa exatamente a tração a mais do pneu, né? Só para manter o carro no eixo. Então, assim, agora nós estamos falando assim, de uma questão de números, né? Agora, dirigindo o carro, pelo que eu vi ali o que mudou, eu não duvido que o carro seja muito mais divertido de dirigir. Você fala, nossa, esse carro é mais legal, ele é mais direto, tem Uhum. um carro mais sensorial, mas eu não tenho dúvidas que seja isso. Agora, acho que no final do dia vai virar esses 5 segundos, é um monstro, nossa, vai sair de, tipo, sei lá. É tipo você sair de um GT, sei lá, de uma 488 normal e sair pra uma pista. Não acho que seja isso, acho que é mais uma questão sensorial no caso desse carro, entendeu? Aí, assim, Eu um acho que sim, achismo é. meu com base no que eu Uhum. vi e sem ter nada no carro. Não, mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que são experiências, né, que contam. Com certeza. Isso. Eu achei aqui, na lista oficial não tem, mas eu achei tem um vídeo da Sport Auto que eu dei uma olhada aqui. Esse vídeo, inclusive, tá aparecendo aí. Peraí, deixa eu pegar o. Sete e Deixa eu ver vinte e se é esse cinco. aqui, né? É esse aqui. É, Esses vídeos da sete. Sport Alto eu acho que são os mais interessantes de ver, São porque eu bem acho que é uma legal, né? volta mais realista. Isso, pegaram um piloto tal, tem as fotos aí. O ideal é você procurar. Tem. Até tá aqui, ó, chama Christian Gerhard, acho que é assim. Até no título da reportagem fala que a MC20 é mais lento que a MC12, né? Que é o carro lá que era o irmão da Enzo, né? Primo da Enzo, né? Vamos pensar assim. Uhum. Então, querendo ou não, o tempo, tipo, o que é possível falar é decepcionante, assim. Então, por exemplo, esse carro 7,25, quanto você acha que vira, Caio? A GT2 Stradale? Um Então, 7,10, cara, será? Acho que não, né? não, Baixar não, 15 15 segundos é segundos? muito, é muito. É difícil dizer, cara, mas sei lá, tipo um 7,17, Entendi. 7,15, talvez, entendeu? É porque, é o que eu falo, o problema de andar em Northlife é que é uma pista muito longa que eu acho que distorce um pouco, entendeu? Alguns Sim. resultados, assim. Porque, por exemplo, o carro aí, nossa, o carro virou 5 segundos mais rápido. Sei lá, o GT3, por exemplo, tá? Vamos pegar um exemplo. Nossa, ele baixou 3 segundos do Mark 1 pro Mark 2. Legal. Só que 3 segundos, a gente tá falando de 3 segundos em 20 quilômetros. É foda. Agora, vamos pegar um autódromo como o Velocitar, por exemplo, ou até Interlagos, que seja.
Quanto que isso se reflete em tempo em Interlagos ou no Velocitar? São, Nossa, deve num, ser muito pouco, né, cara? entendeu? São tipo 2 décimos, 3 décimos de segundo. Uhum. Uhum. Então, eu acho que lá acaba não sendo muito coerente, sabe? É uma opinião minha, assim, que eu tenho. Eu devo andar lá, não sei se comentei com você, que a gente tava sábado junto. Eu acho É. que eu vou andar lá agora no meio do ano, provavelmente. No Eu, circuito? eu vou ver se eu fico uns 2, 3 dias lá, pegar uns 2, 3 carros, assim, pra ter experiências diferentes e Uhum. andar um pouquinho. Mas, assim, eu levo mais em consideração um autódromo que se tenha como referência, entendeu? Sei lá, os caras poderiam ter andado em Imola, por exemplo, virar um tempo com esse carro. É, mas os caras colocam num circuito nada a ver pra não haver comparação. Isso pra mim é o que eu falei. Os caras são malandro, entendeu? É tipo ir pra Joga Capuava, né? fora. Tipo, levar um. É, exatamente. Põe lá, tem um Ascari que é conhecido, mas o circuito não é tão assim, tipo, nossa, disputado. Não é tipo você colocar em North Life, você colocar, sei lá, quem mais outros circuitos? Tem mais circuitos, né? O Portimão, que muita gente colocou Hypercar lá. Você colocar nesse circuito são mais perigosos porque tem muita volta lá, entendeu? Então é melhor colocar nos circuitos. Não é, é conhecido a de Ascari, né? Eu lembro que eu vi a primeira vez num episódio do Top Gear, mas é isso daí, né? Você tá falando que vai estar no Velocitar, eu também vou estar. Eu ia falar pra vocês depois, mês que vem vai ter o lançamento aqui no Brasil. Eu acabei sendo convidado para Porsche do Brasil. Infelizmente eu não consigo levar ninguém, até tentei. Vai ter o. Eles vão trazer mês que vem o Carrera GTS e o GT3. Então eu recebi o Legal. convite da Porsche do Brasil para andar nesses carros lá. Então, teoricamente, eu acho que eu consigo andar no GT3 lá no circuito. Não sou piloto, não sou como o Caio aí, mas para ter a experiência como que é, né? Eu andei de GT3 duas vezes, mas foi na rua. O circuito é diferente. Mas eu tô assim, óbvio, GT3 é GT3, muito foda. Mas eu tô muito curioso, tipo, andando no carro. Eu tô. É foda falar isso. Eu sou mais curioso pra andar no carreira GTS pra ver a porra da turbina elétrica. Só vai dar um retardado aqui na reta, aliviando. Aí deixa eu ver. Aí acelera tudo. Tira. Deixa eu ver o negócio do Sutramarcha. Deixa eu colocar o. Acelera, vai ter um retardado acelerando na reta, né? Vai ser eu provavelmente fazendo isso. Então, e o GT3, óbvio, vai ser da hora, mas eu quero ver como é que é. Eu tô mais curioso pra ver no carreira GTS. Até falei com o rapaz da Porsche do Brasil. É o lag. É tipo, você tá em terceira, sei lá, ou em marcha alta mesmo, você tá em sexta, sétima, e acelera tudo. É só pra ver a resposta, sabe? O quão ele vai encher. Eu tô curioso com a turbina elétrica. Vai ser o primeiro carro que eu vou dirigir com Eu turbina fiz elétrica, isso com a então. 296 quando eu dirigi, cara. O cara ficou até assustado É. comigo do lado, que ele falou, pô, meu, todo mundo assim quer ficar acelerando, mas pô, você quer testar os negócios lá? Eu falei, cara, é óbvio. Mas a SF90 eu também fiz isso. Deixa eu ver o negócio, né? Ó, que da hora, é da hora, né? Tipo, oi, e muda a velocidade da Eu até te troca de mandei uma. um vídeo, você lembra? Com eu Lembra, com o modo lembra, 100% elétrico lembra, com a 296. lembra. Cara, acelerar eu vou acelerar de qualquer jeito, mas eu quero ver um monte de coisa, né? Ah, mas é do caralho. Então só vai dar eu de idiota na reta, freando, acelerando. Deixa eu fazer um negócio, deixa eu reduzir umas duas, acelerar tudo, frear. Nossa, da hora. E o cara não vai entender, não. Vai ter que até falar pro cara. Acho que vai um cara do lado, né? O cara, o Uhum. piloto. Eu vou falar, cara, eu vou fazer uns testes, mas relaxa que é só pra ver resposta no acelerador, freio, como é que é o GT3 também, né? Então vai ser óbvio, vai ser uma experiência rápida, mas. E não é nem pra fazer volta, o intuito não é fazer volta, é pra testar a tecnologia, né? E vai ser também a primeira experiência que eu vou ter no circuito com roda traseira cessante. Eu andei em carro no circuito lá no Velocitar Uhum. mesmo, de quando lá foi o GR Corolla, né? Mas não tinha roda traseira cessante. Então eu quero ver pra ver como é que é o comportamento também. É da hora. Porque na rua é muito bizarro, velho. Na rua é muito esquisito. Parece que tem a mão de Deus que coloca a mão em cima de você e vira o carro. Mas é tipo, você tá assim, você vira assim. É muito É, bizarro. mas isso que você tem na rua, tipo, você pega um retorninho que você percebe, é porque a roda ela Isso. gira no sentido oposto, Sentido né? Na oposto, pista, é. você vai sentir ela virando pro mesmo lado. E Eu acho que sim, vai ser meio bizarro. é bem interessante. Tem até um vídeo meu, nossa, eu nem lembrava disso. Num evento da Porsche que eu fui convidado, pilotei no Hum, Velocitar Cayenne híbrida, a Coupé, na época que saiu, acho que Sim, foi sim. 2020, 21, isso aí. Isso aí. E esse carro o carro era pé de boi de tudo, mas ele tinha Sport Chrono O e eixo tinha o eixo 300. traseiro. E, cara, É é bizarro, impressionante. né? Tem até o piloto tava do meu lado. Foi até legal, É. porque o piloto tava do lado, que ele foi contratado, ele era, na época que eu corri de Fórmula, ele era coach de um rapaz que corria comigo. Então Olha, que legal. aí ele lembrou de mim lá e tudo.
E no vídeo ele fala, nossa, cara, que eu entendi, eu fiz a 2 no velocidade, e, tipo, cara, eu levei o carro até lá fora, assim, carregando a velocidade mesmo. Sim. E ele fala, pô, interessante como um carro grande desse jeito faz curva assim, né? E é exatamente o eixo, cara, e é muito interessante. Mas o carro que eu mais tomei susto com o eixo traseiro foi o GT3 RS 9912. Ah, isso eu não andei. Cara, eu lembro até hoje, assim, tinha umas curvas que a gente entrava no meio da curva e falava, nossa, o carro não vai mais, ele vai sair de frente daqui. Tipo, desse ponto ele sai de Sim, frente, sim. certeza. É, a traseira se sentia dando aquela apontada e o carro ia com as quatro. Nossa, sensacional. É que eu É nunca dirigi um bizarro. GT3 RS, né? Mas Ele deve dar uma sugada pra dentro da curva, né? Deve ser meio. Tipo, a curva deve te sugar pra ele te dentro. mantém Deve no ser meio traçado bizarro, né? por um pouco mais de tempo, entendeu? Entendi. É bem. Entendi. Você vai curtir muito testando. De erro, de roda traseira estressante, de experiências diferentes, claro. É, a Cayenne Turbo GT é muito bizarro, porque ele, tipo, ele vira muito, ele vira demais, assim. Até você falar, nossa, agora eu entendo porque Northlife fez um puta temporal, assim, porque É que é mais você tá fazendo agressivo na só um Turbo GT. retorno. Nossa, cara, é demais, assim, sabe? Você não precisa virar todo o volante, ele vira muito até. Depois que você. No início, é bizarro, é como se você fosse só trocar de faixa. Mas você tá numa reta, você vai só fazer assim, mas parece que você fez assim. Aí você, eita, virei demais, sabe É assim? isso. Depois você pega os trejeitos do carro, né? Mas você fala, nossa, eu não precisava ter virado tanto. Num carro normal você viraria uma certa proporção que você tem noção. Só que na Cayenne, ai, não precisava ter virado tanto. E isso na Cayenne. Bizarro também, MG GTR também. A GTR dá pra você sentir bem fazendo um. O Matheus ele chegou a gravar episódio comigo. A GTR era engraçado porque eu falei, Matheus, se você sentir a roda traseira estressante de uma maneira muito bizarra, faz assim no volante. Você tá a 40 por hora, faz assim. O carro, Caio, parece que você tá carregando uma carreta. Porque a frente vai, a traseira ela vai depois. É uma sensação muito bizarra, assim, né? Uhum. Fora na curva, como você já sabe. E eu lembro na Fordor também. A Fordor era bizarro num retorninho que a gente tem assim. Você vai assim, você encosta pra direita, você consegue fazer de uma vez a curva. Nenhum carro consegue fazer de uma virada. Você para na direita, vira tudo pra esquerda e vai. Você tem que dar ali perto no Butantã, você tem que dar uma ré. E a Fordor faz de primeiro. Eu falei, cara, é o primeiro carro que eu... Depois eu achei outros com rodas traseiras de Cayenne também fazia. Que aí você consegue fazer de uma vez. Você vira o volante, você vira de uma vez, assim, sabe? Eu falei, nossa. Aí você entende. É fora que é tudo que é fora que você fica mal acostumado. Depois você andei tipo na Rivian, né? Que é aquele SUV tal, elétrico, quase 1.000 cavalos. E é uma coisa que eu falei, cara, a Rivian tem um pênalti muito grande. Não tem roda traseira esterçante. É bizarro falar isso, mas quando você acostuma com um carro grande com roda traseira esterçante, O carro parece que cara, que te ele é muito ajuda. menor do que ele realmente é, né? Parece que fala, mas o que é esse carro? Ele não vira, velho? Por que ele não vira? Não, ele vira bem. Até se você for ver o volante, a roda ela vira bem. Só que você não tem um eixo traseiro esterçante. Cara, pra manobrar, isso dá uma diferença. Eu falei, meu Deus, esse carro precisava ter. Já ao contrário do Hammer EV, né? Que é aquele de 4 toneladas. Também eu Uhum. gravei o vídeo, aquele tem, né? Então você faz. Meu, parece que você tá num hatch, velho. Numa porra de um carro de 4 toneladas que é gigante. Mano, como que o cara não colocou isso na Rivian, né? Muito engraçado. A Rivian ela tem o diferente, né? Que ela. Uma opção que você tem que destravar lá na fábrica, que é aquele negócio que você vira no eixo, né? Mas. Isso daí. Cara, eu peguei aqui os dados, ó. Então é V6 3.0 Twin Turbo, é o motor Netuno, né? 640 HPs. Esse cavalo HPs mistura não é a mesma coisa, mas misturam, né? São só 10 cavalos a mais. 73,4 kg de torque, câmbio de dupla embreagem de 8 marchas, calibrados para ser mais rápido. É um câmbio Tremec, que é o mesmo estilo lá do Ford GT, não sei se é exatamente o mesmo câmbio, eles não dizem. Mas você percebe que uma das críticas da MC20 era que o câmbio era bom, mas ele poderia ser um pouco mais rápido. E agora vem dos vídeos, parece que é nitidamente mais rápido, então o pessoal elogia bastante, né? Uhum. Então é aquele negócio que a gente fala, lubrificação por cárter seco, né? Então tem aquela pré-câmara de combustão lá, tecnologia de Fórmula 1, né? 2 velas de ignição por cilindro para melhorar a queima e poluir menos, né? 0 a 100 2.8, máxima é a mesma da versão normal, então eu lembrei do Caio aí, 324. Tração traseira é 60 quilos mais leve que uma MC20, pesa 1.550 quilos de curb weight, né? As molas são 10% mais rígidas, lifting system que levanta a frente em 3,5 centímetros, ainda assim a gente tem porta-malas lá na frente de 100 litros,
Ele tem 16% mais vazão de ar para o sistema de refrigeração, né? Que eles devem ter mexido alguma coisa de compressão do sistema aí. Painel e teto de carbono, amortecedores e volantes são mecânicos ainda, os mesmos mais modificados. O volante agora tem shift light, no mesmo estilo Ferrari que a gente conhece. Uma reclamação que o pessoal fala muito, Caio, é o brake by wire, né? Que é sem fio, é por sensor. O pessoal reclama muito do freio da MC20 e fala que não tá bem calibrado, né? E eu lembro, comentei muito com o Matheus na época do Chris Harris testando o protótipo do 918, que é a sensação do brake by wire, que lá no caso era motor elétrico, né? O carro, assim. Uhum. É a sensação, o cara fala que é aquele. Foi aquela brincadeira que a gente fez lá na Bexp até. Foi você que falou, né? Que aquele no freio lá do simulador que a gente tava, Ah, foi. aquele porcentagemzinha final que você sentia alguma coisa que eu não senti. Era uma coisa assim, o pessoal fala, nos vídeos aí o pessoal fala que lá no final, quando você afunda tudo, tem aquela partezinha que a sensibilidade, mas ele falou que é muito tosco, eles precisavam recalibrar, né? O Uhum. brake by wire. Tem suspensão double wishbone na frente, né? O duplo braço e o multilink atrás. É um carro, então, assim, vendo tudo isso que o Caio falou, né? Então, o carro gera 500 kg de downforce, tem 130 kg na frente e 210 atrás, porque tem aerofólio agora. De downforce a 280 km por hora no modo high drag, né? A MC20, ponto de diferença. Então, esse carro tem 500 kg de downforce, a MC20 tem 145 kg, então é a grande diferença. Esse carro tem monocoque em carbono, então é o mais próximo que você pode ter de uma McLaren, vai, porque a Ferrari ela não usa monocoque em carbono, a Ferrari usa em alumínio, só que tem algumas peças em carbono, tá? Então, aí vendo só esses dados que eu falei, dá pra ver aquilo que o Caio falou no início. Então, assim, é meio que pneu, peso, alguma coisa para deixar o carro mais firme e mais responsível. Então, assim, ele é baseado naquele carro que eles falam, né? Que é a MC20 GT2, que é aquele Fanatec GT European Series, né? Que é o carro de corrida, é baseado nele. Mas, cara, dá a impressão que é mais um pacote, né? Aí você tem dois pacotes de performances, né? Você tem um Performance Pack, que já vem com o pneu Michelin Same Slick, o Pilot Sport Cup 2, 245 na frente e 305 atrás. Você tem um LSD eletrônico nesse pacote, freios de corrida, que eles falam de carbono e cerâmica, né? Brembo, feitos especialmente para esse carro. É o que tá dito, eu não levo muita fé, né? Mas tudo bem. Recalibração do controle de estabilidade ABS, provavelmente para deixar menos invasivo, né? Aí você tem tal do Performance Pack Plus, que além dos itens acima adiciona cinto de 4 pontas. Esse é o pacote que, por mais que tenha um modo aqui que eu vou falar, que é esse aqui, ó, Corsa Evo, vem diretamente do modelo de corrida com 4 níveis selecionáveis, numerados progressivamente do maior para o menor. É tipo a MG GTR que você tem aquele vários tipos de controle de tração, mas você pode mexer na Uhum. suspensão também, então de 1 a 4, né? Então esse novo modo de condução ajusta as configurações do sistema de controle de tração, do programa de estabilidade e o diferencial eletrônico, né? Deslizamento, o LSD eletrônico, né? E o sistema de freio ABS. Então você pode, pelo que ele fala, dá para você mexer até no freio anti-bloqueio do ABS. Provavelmente esse modo Corsa Evo, se você for pegar o manual do carro, muita coisa dessas coisas, nossa, como os caras aceitam isso na rua. Se você for pegar o manual desses carros, você pegar o da Ferrari, por exemplo, o modo Race, ou da Lamborghini, que é o Corsa, tá escrito lá que não é para você andar na rua. Claro que a pessoa nem, as pessoas nem lêem manual, né? Mas tudo bem. Mas é esse modo, porque esse modo ele não é road legal, né? Então esse provavelmente esse modo Corsa Evo, se você for pegar o manual da 62 Stradale, vai estar falando que não é road legal, porque você mexe até no ABS. Então, teoricamente o ABS é uma coisa que você não poderia mexer, mas nesse setup você pode mexer, né? Você tem o cinto de 4 pontas e o extintor de incêndio, né? Então, eles falam que os turbos e os coletores de escape são modificados para maior pressão é, de reforço e eficiência na potência máxima e menor contrapressão devido ao sistema de escape diferente. Cara, é meio que isso, então. Eles fizeram um carro que é. Dá a impressão que é mais um pacote de performance, né, cara? Tiraram. Colocaram a suspensão mais firme, Sim. tiraram peso, 10 cavalos a mais. É meio que um. É um pacote aceto Fiorano, vai. É o que a Ferrari tem lá, então. É o que eu te falei, na minha percepção, o carro deveria ter sido oferecido assim, entendeu? Tipo, MC20S. Ó, eu não sei se até o pessoal que tá ouvindo aí, você ou eu, É. eu acho que foi no episódio do Aston Martin Vanquish que eu falei muito sobre isso, sobre a atualização, como que os caras faziam, né?
Aham. Que os caras atualizariam o pneu, melhora 10% ali de câmbio, que é só no mapa, não sei o que você até falou, pô, os caras sabem fazer. Eu falei, cara, você acha que eles não sabem fazer, só que eles têm que deixar margem pra fazer? Esse carro, e mais uma vez, não é denegrindo, porque eu tenho certeza que esse carro deve ser do caralho, tanto a Deve versão ser legal, normal sim. quanto essa. Tenho muita vontade. Mas assim, acho que poderia ser MC20S. Agora o carro vai ter, ó, tem o Shift Light, pô, melhoramos 10% aqui de. Melhoramos não, né? Aumentamos 10% na rigidez das molas. Pô, o carro agora tem um negocinho diferente aqui, ali e tudo mais. E se você quiser, tem o pacote Track. É, Que exatamente, é o aí mais extremo. vai ter isso, vai ter aquilo, vai melhorar isso, vem com pneu tal, vem com freio assim, não sei o quê. Eu acho que faria muito mais sentido, que é exatamente o que a Ferrari faz com a 296 e com a SF90, entendeu? Isso. Não, o Assetto Fiorano não é o semipista, é um pacote dentro do carro. Eu vejo mais dessa forma. Um outro ponto, eu não acredito que esse carro tenha 500 kg de downforce. É o que Esse é o estão tipo de falando que é. informação que os caras jogam, que na minha opinião é assim, eu falo, mano, os caras não tem nem como testar pra ver se tem mesmo, vamos falar que tem. Pode ser que tenha, eu esteja falando merda? Pode ser. Eu acho pouco provável. Porque assim, a versão normal tem 145 kg de downforce, né? Pelo que você me falou. Quanto que era a Senna, velho? Fiquei curioso. A A Senna era cena são 800 700? quilos. 800. Aí a Senna GTR era 1000, né? O Valkyrie acho que é 1200, é isso mesmo. Né? É que a Puta merda. McLaren Senna são 800 cavalos, 800 quilos de downforce e tem mais algum outro número que é 800, não lembro o que que é agora. É, pode ser. E... Mas assim, para você sair de 140 e poucos quilos de downforce do carro da versão normal, para você ir para 500 quilos de downforce, É é, bastante. é muita coisa, entendeu? É que eu não sei se vocês têm essa percepção, mas quando você começa a lidar com carro asa, né, que são protótipos, fórmulas e tudo mais, gente, assim, qualquer coisa que você mexe é muito perceptível no carro. Para você sair de 145 para 500 quilos, é um negócio absurdo, cara. É você correr num Fórmula V que nem asa tem e você ir andar de Fórmula 3 do nada, entendeu? É sinistro. Então, assim, se esse carro de fato tem esses 500 quilos de downforce em uma pista de alta, com velocidade, com curvas de alta velocidade, com pneu e tudo mais, talvez justifique. Outro fator justifique os 5 segundos lá que os caras alegam, que eu também Uhum. não acho que vira. Mas, assim, por exemplo, se o carro saiu de 140 e poucos quilos de downforce, que sejam 200 quilos de downforce, tá? Uhum. Para 500, não justifica você ter apenas 10% de carga nas molas a mais. E eu acho que, assim, é uma coisa muito abrupta pelo restante do conjunto do carro, entendeu? Esse montante de downforce a mais não acompanha o resto que foi feito no carro para o Entendi. carro corresponder a isso, entendeu? Tipo, não é Então proporcional, você tá falando, né? Exato, não é proporcional. É. E mais uma vez, se tem os 500 quilos, se não tem, se muda tanto assim, se não muda, se é só estética, se não é, a gente não vai saber de fato. Mas eu não tenho dúvida que esse carro deve ser mais sensorial do que a versão normal e que deve sim ser mais legal de dirigir, deve ser melhor, deve ser mais o caralho e não duvido. Eu só acho que vai de volta naquilo. Eu só acho que talvez o que ele custa mais talvez não justifique. Talvez o cara que tem uma normal, o cara ele pode trocar as molas da versão normal, colocar uma mola mais assim. O cara troca o pneu, porque aí você vai em qualquer loja que você compra um jogo de Cup 2R, se você quiser andar na pista, né? Que andar na rua eu não vejo tanto sentido, um 2R. E talvez assim, tudo bem, o carro vai ser mais pesado a versão normal, vai ter menos carbono, vai ter menos isso, ok. Mas aí talvez mexendo um pouco na mola, mexendo num setup de suspensão do carro, se atualizando o pneu, e sei lá, o cara trocar o escapamento e dar um tapinha no mapa, não fazer nada absurdo, mas alguma coisa, talvez no carro com a versão normal você já tenha 80% do que esse carro é. Em Eu questão de acredito que sim, porque. performance, em números, tá? E você coloca um aerofólio desse também, vai, que deve ter alguma coisa Novitec, ou que você pega o Tem, eu part acho que tem number e vai Novitec, não pedir. assim, mas tem alguma coisa assim.
Então, Porque assim, aqui tem um teto em carbono. Cara, é meio que peso e setup mesmo, que é o que você falou, que são só 10 HPs a mais. exato. Vamos pensar, tipo, vai, eu não sou muito fã hoje de fazer isso, mas você faz um remap nesse carro normal, se ganha só 10 km, você consegue passar tranquilo de 720, 750, eu não duvido. Então, assim, potência É, não é o problema. Então mas vamos eu dizer, acho você que faz um remap. eu não sou tão a favor de fazer esses mapas. Não, também não, também não. Por mais legal que se o carro ficar forte, sei o quê, eu acho que você tem que mexer em muita coisa e você mais desbalanceia o carro do que qualquer outra coisa, colocando muita potência Cara, assim, entendeu? eu acho perfeito, exatamente isso. Eu lembro, eu falei isso já aqui em NBcast. A Vicky tem um episódio do Fifi Gear. Eu vou ter que assinar a porra do canal lá do Fifi Gear no YouTube, porque agora é pago o bagulho pra ver os vídeos antigos, né? Que eu queria salvar esses vídeos. Tem um Uhum. episódio lá que eu falei que ela é um cara que ele tem. Cara, era um carro, era um hatch normal, não lembro que hatch que era. Acho que era um Peugeot, sei lá o que que era. Em que a intenção é ensinar o cara a dirigir assim no circuito, né? Uhum. E o cara queria muito colocar potência. Falou: não, calma, vamos arrumar algumas coisas antes. Potência é a última coisa. Vamos arrumar primeiro pneu e freio. E E ela vai suspensão mostrando também, né? assim, né? Exatamente, ela vai fazendo setups, né? A primeira coisa que se eu não tiver enganado, ela mexe no pneu. Falei, calma, vamos ver o pneu que é. Aí depois ela vai ajustando, ajustando. Aí a potência é a última coisa. Porque você vê o Jeremy Clarkson, né? Power, não sei o que lá, né? Já quer fazer Sim. modificação, já meter 1000 cavalos do carro. E eu não tenho nada contra quem faça isso aqui no Brasil, mas o pessoal fica modificando, fazendo esses carros aqui, velho. Eu tô com medo desse Carreira 992.2, Caio, porque acho que a gente comentou, não sei se eu falei com você, o pessoal lá comentando que a turbina do Mark II, do 992 Carreira, é a turbina do GTS, só que ele trabalha muito mais folgado, né? O Porque que os tem caras vão os de. intercoolers do turbo, né, pra ajudar. Exatamente. Cara, o que os caras vão meter de potência, Caio. Eu não sei, o Fernando lá da Pitstop tá fazendo as modificações, eu não vi quantos cavalos tá. Mano, eu tô com medo da potência que os caras vão meter nesse carro, sabe? Mas é aquilo que você falou, é exatamente o que o Caio falou. Eu percebi muito isso, conversei isso muitas vezes com o Corny também. A gente aprecia muito o carro original porque você percebe que o carro é linear, ele é equilibrado. Então você percebe que o controle de tração e estabilidade funciona com tudo ligado. Ou você vai mudando, vai, que seja na BMW, você vai mudando os estágios de controle de tração, você percebe que o carro tipo, ele é muito linear. Ó, agora você consegue sair mais um pouco. Você modifica o carro, puta cara, você zoa tudo. Você perde a referência, o carro não entende. Ah, mas recalibra. Mas não é a mesma coisa. Então, hoje, ter ficando mais velho e ter andado em muito carro, é claro que a gente gosta do carro que faz barulho, né? Tem um ronco legal, tal, que não seja estúpido, ridículo, né? Mas que seja um escapezinho legal, tal. Mas eu aprecio muito a linearidade do original. É muito legal, velho. Você anda no 911 assim, linear, num carro desse assim. Aí você modifica, você vira meio porra louca. Você dá pau em tudo, mas tipo, pra mim, Não. nessa altura da vida, eu olho assim e falei, ah, legal, velho. Você gosta disso? Então beleza, mas eu não teria isso. Então a gente aprecia muito carro original, né, meu? É que Puta. tem muito isso também, Will. Eu entendo quem faça, porque assim, Uhum. a gente tem que entender bem qual que é o uso do cara. Porque você tem o cara que monta com 1000 cavalos, mas o cara gosta de arrancada, beleza, faz sentido. Às vezes o cara pega muita estrada, viaja, o cara quer ter o carro fortão lá. Ok, porque o cara não tá indo pra virar tempo. Então, isso que a gente tá falando de desbalancear o carro, eu com certeza tem alguém assistindo aqui que o cara tem, sei lá, um Audi A3, por exemplo, 2.0, que o cara Uhum. colocou uma turbina IS38, Ah, o cara sim. mexeu nisso, fez aquilo, o carro tem 400, 500 cavalos de roda, e o cara fala, pô, meu carro não desbalanceou, eu troquei mola, fiz isso, o carro é bom. Cara, no uso Sim. que essas pessoas fazem, que é de rua, dar uma aceleradinha aqui, pegar uma estradinha, tudo, não vai mudar realmente muito a vida do cara. Não é tão Isso é verdade. perceptível. Isso que nós estamos falando de desbalancear o carro, a gente está falando numa questão assim, você vai para um autódromo de fato. Com o carro, você vai extrair performance dele e tudo mais. É, no meu ponto de vista, eu tava conversando inclusive com o Matheus no sábado, lá Hum, com ele sobre isso. Que eu falei, cara, tipo, meu, comprar um carreirinha pra mim, a M2 Competition Manual, que a gente tava conversando esses dias. sim. Falei, cara, é o tipo de carro assim que eu faria algum. Gastaria um bom dinheiro no carro, mas assim, cara, a última coisa que talvez, e eu nem sei se eu faria, seria a potência, entendeu? Pelo meu uso, porque às Hum, vezes você pega o cara que não entende muito, o cara tá com um pneu normal, vai. Não vou dizer que o cara tá colocando um pneu bosta. Vamos supor que ele vai, veio com o Palio Sport 4S, eu tô de 4S aqui e tá tudo certo. O cara não sabe calibrar o pneu.
cara não sabe esquentar o pneu. Aí o cara tá com tudo original e o cara mete lá seus 700 cavalos no carro e troca a mola. E esse cara vai para autódromo. E eu vou com a minha originalzinha, com upgrade de pneu, com uma pastilha melhor, com um tapinha no setup ali de nada. E original, às vezes eu viro 3 segundos mais rápido que o cara. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é isso que eu, quando a gente fala que desbalanceia, é nessa circunstância. A gente tem que entender o uso de cada um, né? Sim, mas Pro também tem uso que aquela nós circunstância. fazemos para menos dor de cabeça que a gente quer na vida, Sim. viver tranquilo, andar mais rápido, né, nessas circunstâncias. E no uso de rua, quando você vê que você tem um carro muito tranquilo de usar, é o melhor dos mundos, né? Mas, mais uma vez, é gosto. Mas também tem o Caio. O Caio tá se fazendo aquela parte bonzinho. Eu já sou intrigueiro. A grande maioria faz pra mostrar pros outros. É, meu carro tem estágio Ah, 2. sim. Não acelera nem no estágio 1, imagina, nem original, mas é o Ô, que meu, mais tem, velho. mas eu vou te falar, É, isso acontece muito aqui. No condomínio que eu moro, tem, cara, tem de tudo aqui, velho. Tem rifeiro aqui que tem Lamborghini, meu tem. Deus. Cara, você já deve ter visto já a reportagem dos caras sendo presos aqui, foi aqui do lado de cá. Minha mãe passeando com a cachorra ali só pra ver o que tá acontecendo. E tudo. Mas, assim, aqui tem de tudo. E acontece muito, Will. Tem um certo horário que às vezes eu tô vindo pra casa, que é meio que horário que às vezes tá todo mundo vindo. É, Cara, é muito engraçado, cara, porque assim, tem um carro, você sabe que carro que quando eu uso aqui, que é de dia a dia, tem os é um carro normal, gente, só que tá com uns Yokohama absurdo do carro. E tem os vizinhos aqui que, sim, você olha lá, tá escrito Delink, tá escrito Ling ai, meu Long, Deus. tá com isso, só que o cara tá com 400 cavalos de roda, dando o estalo que você escuta lá na puta que pariu e tudo. Cara, e tem uma sequência de S que quando você vem aqui em casa, você passou ali, tem uma. Sim, Cara, quando você vem forte ali, cara, é uma freada forte ali. Eu sei onde fica a marca dos 100 metros, mais ou menos, ali pela velocidade que chega, cara. Você freia, tem umas sequências de S e tudo. Cara, é muito engraçado quando esses caras passam por mim e tem um pouco de trânsito pra frente. Porque o que eu faço? Eu venho embalando pra hum, quando chegar mais ou menos perto, eu tá junto com o cara. Mesmo o cara, eu tipo, vamos sei. supor, o cara tá atrás dos carros ali a 80 por hora e eu tô chegando a 160. Quando esse cara, por mais que anda muito, mas até o cara chegar a 160 e igualar e ele começar a abrir, eu tô muito perto. Sim, Aí quando chega na curva, eu tô próximo. Aí é engraçado, cara, porque eu freio 30 metros mais dentro do que o cara, passo o cara no ponto de frenagem. Na curva, você faz o SL, olha no retrovisor, você nem vê o farol do cara. Aí você escuta depois fritando pneu, você escuta o carro dando tiro e tudo mais. Eu passo outra sequência de curva, aí quando começa as lombadas lá embaixo, eu venho devagarinho, aí o cara vem fazendo zigue-zague, vem piscando farol, e vem não sei o quê, daí ele passa por você, acelera e ele acha que ele ganhou. É muito engraçado isso. muito bosta. O Então, ser humano eu é muito sou, medíocre. eu adoro zoar esses caras, velho, porque você some, né? É. Muito Pessoal, bosta, meu mais uma Deus. vez, pessoal, é assim, eu não sou piloto. O William fala bastante que o cara é piloto, que, cara, não sou. Eu tive uma breve passagem pelo automobilismo. Mas você tem mais experiência que a gente, velho. Você tem muito mais Não, noção. Eu tenho um pouco, porque eu andei, mas eu não sou nada comparável. Eu sou mais o passeio. Então, tipo assim, eu tenho ideia dos prontos de frenagens até nos eventos que eu fui. Tipo assim, evento da BMW, dirigir X6M, aqueles. Como o carro é muito mais pesado, você tem que frear antes. Eu acho da hora quando eles colocam um cone, começa a frear. Se você tá com uma M3, você freia tem aqui. as cores, Se né? for Tem com uma o cone X6. que é de boa e é onde dá pra frear Isso. mesmo, né? É, o cone do Deus me livre, que aí você pode pôr uma M3 lá. Aí os tanques de guerra você põe lá pra trás, porque se você frear no Deus me livre, você vai reto. É isso aí. Então eu acho legal os pontos de frenagem, né? Então o cara falou: aqui, 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 então tranquilo. Nesse da Porsche eu não sei como é que é, mas eu queria que seja igual. Eu acho legal, assim, como a gente não tem referência, mas a gente sabe, né? A Sim, tangência mais sim. ou menos, você tem ideia no trajeto velocitário, então é mais por isso. Mas, cara, de novo, a ideia de ir no circuito, pra mim, né? A ideia de circuito vai ser uma puta experiência, mas é idiota que vai frear na reta, entendeu? Vai assim, vou acelerar, eu vou perguntar quantas voltas eu tenho. Eu vou dar exemplo, você tem 2 voltas. Eu falei, beleza. A primeira eu vou brincar, que é tipo assim, acelera, deixa eu ver um negócio na redução e tal. O cara não vai entender nada, né? Eu falei, mano, esse cara é. Ele vai olhar pra mim e vai falar, vai pensar, esse cara é retardado, o que ele tá fazendo?
Aí depois eu falei, agora é valendo, né? Assim, dentro do possível, vou frear bem, mesmo quando os caras, ó, freia agora. Eu costumo frear um pouco antes, porque eu não tenho a percepção dos caras, mas é legal pra caralho, velho. É mais por essa brincadeira, né? Sim, Então, sim. falo, o Caio tem mais experiência que a gente. A gente até brincou lá na Bexp, viciado lá, bateu o tempo da gente, mas a gente depois tem algumas ideias, vai acabar essa palhaçada. Quando a gente pegar as manhas, você vai ver, você vai abrir tanto assim. Mas, ó, eu vendo você andando lá e é exatamente Hum. o que você tá dizendo aqui, foi o que eu reparei. Cara, você tem uma noção legal, mas falta aquele refino. É, sim. E ali, por exemplo, eu virei quantos segundos mais rápido? Eu acho que eu virei 3, 4 segundos mais rápido, né? Cara, tempo No aqui, eu tenho GT3R. aqui, tava eu, Matheus, você e Amaral, né? Deixa eu ver. Ó, Foi. 1,34. Peraí, deixa eu pensar aqui. Ó, 1,51 deve ser o Matheus. O segundo foi o Vitor. Não, quem Não, fez? o Peraí, deixa eu ver Matheus se. virou 2 e alguma coisa, teve um outro Não, rapaz que virou 1,50 e alguma coisa. peraí. 1,51 é o Matheus. É que o Matheus virou pra a primeira volta, ele virou 2,13. Aí o Foi. Vitor fez. Peraí, eu fui 1,36,700. Aí o Vitor fez 1,45. Aí você fez 1,35,820. O Amaral Não, fez 1,30. O Amaral fez um trinta e Oh, cinco e eu fiz um perdão, tempo mais rápido 1,35 foi o depois. Amaral e você fez 1,34. Então, ó, você fez 1,34,290. Eu fiz 1,36,700. Aí você vê que é o vício do Caio que ele fala: Não, nem tem essas coisas em casa, Eu não tenho, mentiroso, não tenho, desgraçado. não tenho. Pode vir aqui, eu não tenho. Eu não ando. Mas só para finalizar, pessoal, assim, não leve assim, nossa, o Caio pilota muito, o Caio é de outro planeta, nossa, vai sentar na Red Bull acompanhando o Verstappen, nada a ver, tá? Esquece isso aí. É, simplesmente assim, é um pouquinho mais de noção do que faz, porque o automobilismo, o pouco que eu corri Sim. me ajudou pra caramba nisso, e saber regular as coisas, saber o que melhora de fato um carro, o que não melhora. É só isso, Uhum. gente. Vou andar lá na categoria tal. Não acha que eu vou andar na Porsche Cup que eu vou entrar entre os 5 primeiros lá, entendeu? No máximo no meio do pelotão ali eu ando. Mas é só um pouquinho de noção, tá? Não levem que Mas é isso essa mesmo. ideia aí do porque É não, noção até não é isso porque aí, você não. andou muito ali em Interlagos, você conhece. Eu imagino. O que você acha desse simulador que a gente andou assim? Não, é bem ruim. Ele Nada. é bem ruim, sério? É Nada. muito arcade ainda? O que é Mas ruim pra muito. você? Me define o É, que é, tipo assim, o que melhoraria, vai, o que tá tão fora assim. A gente cara, tava é jogando, tudo. pessoal, Ali é sabe, a gente tava jogando literalmente, você não Gran sabe o que tá Turismo, tá? acontecendo ali. Ali É, não posso dizer, é um arcade mesmo. Assim, é tipo, um Gran não. Turismo, tá, gente, que a gente tava jogando lá na Porsche Bexp. A gente tava brincando lá, então é só pra noção. Então você. O que É, eu reclamei muito com vocês foi o freio. mas é Que eu estranho falei, mesmo. cara. Hã? É estranhaço mesmo. Então, eu falei, cara, depois vocês viram, mas esse freio, parece que o carro não freia tanto e lá no fim parece que ele freia. Mas aí eu falei, bom, eles manjam mais, os caras andam aí, já andaram muitos circuitos, conhecem mais, mas alguma coisa, eu achei o volante meio duro também, o force feedback tá muito forte, eu falei, mas beleza, vai. Mas assim, dá pra brincar, né? Mas pela brincadeira. Então é bem diferente da vida real, deve ser, então, né? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Ah, Mas entendi. ali é legal só pra ver a referência de cada um, entendeu? Mas ali é muito isso, Entendi. por exemplo, eu virei mais rápido que o Amaral ali. Mas, cara, assim, eu ando com ele na vida real em algumas coisas. A gente já correu uns campeonatos juntos ali, algumas coisas. Cara, eu te mostro foto, a gente vira exatamente a mesma coisa. Legal. É exatamente a mesma coisa. Então ali Uhum. o que eu virei mais rápido ali foi porque eu entendi melhor justamente o feeling do freio. O pouco que existe naqueles que você Sim. fundava tudo, naqueles últimos 10% ali, ele tinha uma modulação ali. E eu entendia onde estava esse ponto. Foi isso que eu baixei o Uhum. tempo. Entendi. Ali não teve muita coisa de diferença, assim. Porque o Uhum. Amaral anda muito bem. Ele é um piloto, um excelente piloto. Ele tem mais experiência que eu, inclusive, tá? Ele corre ainda, não corre, não? Cara, não. É só track day, né? Só faz só track É, day, só, né? só que ele anda toda hora, né? E ele só anda com semipista, né? Então ele Ah, tem legal. ele tem assim, eu tive mais experiência de carro de corrida mesmo, mas assim, nesses tracks e tudo mais, assim, até tempo porque ele faz com muito mais frequência do que eu, ele tem mais experiência que eu. Entendi. Entendi. É bem experiente. Legal, velho. Eu acho da hora porque parece um negócio de outro mundo, mas é legal você ver o cara dirigindo, a noção. E é muito engraçado eu Você olhando, percebeu que a principalmente gente andava ele. mais de boa do que vocês, né? Tipo, parecia que tava Sim, mais mas lento, né? Mas era. Quem fala isso é o Tiff. O Tiff Lindell tem um vídeo do Fifth Gear.
que ele tá ensinando o cara lá a dirigir, ele tá com uma Gallardo até. E você vê o cara se matando assim, tipo, tentando no limite e tal. Ele falou, cara, você vai mais rápido se você dirigir menos. É Então isso ele aí. fala, cara, você tá fazendo. Você tá fazendo muito rápido, você tá fazendo muito movimento com o volante. Cara, você tem que dirigir menos. É muito legal ele mostrando a referência assim. É fudido, velho. Bem da hora. Ó, quer ver umas coisinhas pra gente concluir aqui? Nos vídeos aí, eu achei o ronco do carro muito fraco, muito baixo. O Zack do Smoking Tire fala que parece um Carry passando. Eu achei muito foda visto de fora. E ele falou que vai ter um opcional que vai chamar de Racing Exhaust, que vai estar mais alto. Mas, cara, isso aqui não vai ser road legal, tá? Provavelmente esse Racing Exhaust que a Maserati vai oferecer. Provavelmente esse alguém italiano inventou essa porra na hora lá. Não, fala que vai lançar, que a gente vai lançar um escape que o pessoal tá reclamando de barulho, mas só vai andar no seguinte, chama Racing Exhaust, né? O ronco interno, eu falei, cara, que carro que lembra, que carro que lembra, eu vi eles trocando e tal. Tem um vídeo que o cara mostra muito on-board, eu falei, mano, eu não tô lembrando de onde que eu tô ouvindo esse ronco. Eu falei, já sei. A gente tem aquela teoria, há muito tempo, que a gente fala que os carros que tem metade da cilindrada e dos cilindros roncam muito parecido com os irmãos maiores. Então aquela brincadeira que a gente fala, o V10 da Gallardo, Lamborghini ou Audi, é tipo Jetta 5 cilindros, a gente fala, né, 2.5 e tal. Aí eu falei, tem sentido. Esse carro, como ele é V6 3.0, por mais seja twin turbo, tem um irmão maior, V12 6.0. O ronco desse carro de dentro é o da 599 GTB. Reparem depois, ou pega um vídeo do Top Gear lá, do Jeremy dirigindo, ou algum onboard da GTB em que alguém tá socando, que você vê aquele barulho. Só que a troca é mais lenta na GTB, né? Que é o motor da Enzo. Da Enzo lembra um pouco, mas é mais a GTB. Então você olha o interior, o ronco desse carro, que o pessoal fala que o assovio da turbina tá muito mais baixo, é quase imperceptível na GT2 Stradale do que em relação ao MC20. Mas reparem, pega um onboard de 599 GTB, ouçam aí no YouTube, deve ter algum aí. Depois vê um dos vídeos que eu vou deixar na descrição. Tem um dos vídeos aí, acho que o cara é. Não sei se é inglês ou é americano. Acho que ele é americano. Que ele deixa um trecho só do onboard na reta tal passando. Você vê que o ronco interno é o mesmo. Então, de novo, 3.0 V6, lembra o V12 6.0, tá? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui, Caio. Reclamações dos assentos esportivos, a gente falou, é muito duros, dores nas costas, o pessoal falou. Freio e sensibilidade do freio, brake by wire, que o pessoal falou. Eu A queria tela fazer um LCD. comentário sobre essa Ah, questão do freio. fala, manda. Eu lembro que quando eu fui dirigir a 296, que eu já estava É. certo que eu ia ter experiência com o carro, eu lembro que eu fui muito com a cabeça de que eu queria muita curiosidade de duas coisas do carro. A primeira era se de fato parecia um mini V12, o ronco do motor para dentro da cabine. E o Uhum. segundo era exatamente o freio, porque se eu não me engano, a 296 foi o primeiro que usou esse sistema. O brake Não by tenho certeza se foi wire. o primeiro. Isso, que é A o brake by SF90 wire. tem. A SF90 tem também. Isso. E na época, meus amigos, assim, que curtem pra caramba, né, e tudo, Uhum. eles. Todo mundo, pô, e aí? E o freio? E o freio? E eu vou ser muito sincero, eu Uhum. acredito que seja só uma questão de calibração mesmo, porque pelo menos na 296 o que eu posso dizer é, com um pouco de experiência que eu tenho de automobilismo e com alguns carros semipista em rua, Uhum. se ninguém me falasse, se eu não tivesse lido, não soubesse que a 296 tem no freio o brake by wire, Brake by wire. eu não saberia. É, o pessoal fala que é uma. O pessoal tá no nível, porque são sensores, né? Então, É teoricamente, você não tem muito bem conexão feito. direta com o disco. Mas ele tenta passar um feedback parecido. E isso é um Exato. negócio muito complexo de fazer, porque, de novo, eu não sou piloto, mas eu fico imaginando, porque a SF90 também. Eu percebi a mesma coisa, assim, que tinha hora. E eu falei, caralho, o pessoal fala que é brake by wire. Quando você tá dirigindo, você até fala, sei lá, Você tem pensa, não certeza. é Eu só não. na Seto Fiorano, né? Não deve ser só na Você começa a outra. questionar uma coisa, cara, É não isso. deve ser, eu li errado, ou até você fala, pô, se for, puta merda, né? Que caramba, os caras conseguiram fazer um negócio foda, mas acho que é calibração. Eu lembro que eles apanharam muito no 918, o negócio do freio Uhum, elétrico e quando é freio o hidráulico, né? Eu tava sim. falando um vídeo aqui no NB que uma tecnologia que a Brembo tá desenvolvendo. Eu só tenho um vídeo aqui, Caio, que a Brembo fez uma parceria com a Michelin em que eles estão desenvolvendo junto
um freio que é o tal do Brembo Sensify, eu acho que é isso. Em que o que acontece? Carros, tipo, por exemplo, de maneira geral, né? Eu pensava no Zebra, até no exemplo da Panamera, mas poderia ser o Tesla também, que ó, até a propaganda da Brembo é a Tesla mesmo, o Model 3, ou Model S, não lembro. É aquele momento em que ou é o freio elétrico, que é o inversor, ou é o freio hidráulico mesmo, né? Que aí você tem o cilindro lá e tal. A Brembo está desenvolvendo um sistema junto à Michelin, que eles vão começar a disponibilizar ano que vem, que então você tem os dois tipos de freio montado nas rodas. A inteligência do freio Brembo, ele vai dizer como é que tá o desgaste do pneu, quantas pessoas tem no carro, como é que tá o downforce, se você tá no, tipo, no modo race, então teoricamente a suspensão é mais firme, sabe? Todas aquelas coisas. E o sistema Brembo, ele vai entender o que é melhor usar numa frenagem quando a pessoa que estiver decidindo frear. Se é melhor usar o elétrico, o hidráulico, ou só o elétrico na frente, ou só o hidráulico atrás. Então vai ser muitas variáveis. Até falam aqui na reportagem que eu soltei aqui no NB, eles falam que melhoraram já coisas tipo, numa frenagem de até 150 km por hora para zero, melhoraram 4 metros já. Então é um sistema muito legal, assim. Então é uma coisa que eles vão começar a fornecer em 2026 para as montadoras. Aí imagino que, então no caso, é uma parceria da Brembo com a Michelin. Mas aí tem que vir a montadora junto, porque eu acho que, até na reportagem fala, são só essas duas empresas, mas se você vir numa montadora, tipo a Porsche ou a Ferrari para cima, porque ela pode fazer tipo, então você imagina um sistema ativo, né, que a Ferrari mexe muito isso, o negócio da asa, tal, Active Flap e tal, o como vai mudar o comportamento, ou mesmo nos GTs aí da Porsche GT3, GT3 RS, o como vai mudar o DRS também, tipo, ó, o DRS vai ativar, então ele já muda todo o comportamento. Então a gente vai ver uma inteligência diferente nos freios, assim, vai ser um negócio legal pra caramba, velho. Então, resumindo tudo que você falou, instalaram o chat GPT nos freios. É mais ou menos isso. Ele vai entender o quanto tá o desgaste do freio, o modo que você vai estar, Tem a o peso do Nazaré lá carro. fazendo a conta lá todo Mais ou menos, mais ou menos isso. Vai ter tipo, o carro está assim nesse momento. É melhor usar o freio hidráulico na frente e o coisa elétrico atrás. Vai ser interessante. Então, assim, a ideia é poupar mais tudo, né? Freio. Vai gastar menos freio e vai frear mais, né? Isso. É verdade. E vai frear mais, né? É uma inteligência que vai ter, né? Fora a segurança, né? Sim, então, os caras conseguiram já 4 metros no, o carro propaganda, se você entrar no site da Brembo, tá um Model 3 lá, então é um carro de passeio, vai. Mas imagina pegar um carro de performance, o qual os caras vão conseguir fazer. Agora, sabe o que eu tenho curiosidade, Will, desses testes, aproveitando que a gente tá aí? Eu não sei se o pessoal aí já pensou nisso ou não, mas é uma coisa que sempre quando alguém me fala de teste de freio, reduziu tanto, eu sempre me questiono. Eles pegam um carro com seja lá que carro que eles estejam testando, sei lá, um BMW M3, por exemplo, que eles estão testando essa tecnologia. Como que é feito o teste? Ele vem a 150 km por hora, deve ter um cone, algum ponto lá que eles começam a fazer frenagem para fazer a aferição, certo? O cara vem, enfia o pé no freio até o fundo e deixa o freio trabalhar até o carro parar, ou é tipo um piloto que vem e ele freia da forma correta que deve se frear? Porque assim, por exemplo, muita gente acha que o carro com freio ABS, ele freia muito mais que o carro que não tem ABS. E isso não é verdade. Porque o ABS, ele não freia mais. O ABS, ele não deixa que a roda trave. Exatamente. E isso que ele faz de não deixar a roda travar, você perde espaço de frenagem. Porém, ele vai parar muito mais do que o carro sem ABS se você frear com tudo e travar as rodas. Se você travar a roda, óbvio que você não vai parar, você vai passar reto e vai bater. Então, assim, a pessoa que não tem essa noção, não sabe frear, e é normal, tá? O ABS sempre vai parar mais por conta disso. Mas o cara que sabe de fato frear e você não usa o ABS para parar, você para na mesma distância ou até menos, por saber frear. Então eu queria saber muito como que eles fazem esses testes. Eu nunca fui atrás. Eles não falam, mas eu vou dar a minha suspeita, né? O negócio que você falou, realmente você perde espaço de freio, mas eu tinha visto... eu não lembro quem que soltou isso. Eu não lembro se foi a Ferrari, se foi a Lamborghini, que ele falava o processador do carro, a quantidade de vezes por segundo que ele vai calculando quando a roda vai travar, ele na verdade ele não solta e freia de novo, ele levemente alivia. Então no momento que ele vai, a iminência de travar, ele alivia só para não travar e já pressiona. Então assim, não é que ele
Tudo bem se você for contar os APS, você vê vídeo aí, até eu falo muito. Tem um vídeo que é bem legal. É o do Tiff no Top Gear. É o teste da RS4, daquela que o Corey tem, a B5, a primeira RS4. Tem no você digitar Top Gear, RS4, Tiffany Dell vai aparecer lá. É a apresentação da primeira RS4 e lá eles mostram o ABS, né? Só que assim, lá ele até mostra a diferença do. Não, acho que não era nem nesse vídeo, mas tem uma diferença do RS4 do S4. Acho que na verdade lembrei. É o vídeo, acho que é do 99, do teste do 993 Turbo. Que ele vem com o 993 Turbo, ele freia. Mas, cara, é muito engraçado. Ele freia. O ABS de primeira geração, ele freia. Ele arrasta uns 8 metros, levanta a fumaça. Só de quase parando que ele solta, aperta, solta, aperta, solta, aperta. Aí você percebe, nossa, que tranqueira. É a primeira versão, que é o que tá na 355, no 911 Turbo 993. Só que agora o processador tá tão insano que ele não tem mais aquele barulho. Sabe que você vai freando assim? Não, porque ele já. você sente o carro vibrando inteiro, né? Que é justamente ele soltando e Exatamente, apertando. Aí tem a questão que o Caio fala, e depende. Então, o que você tem que. Você precisa de um bom pneu, né? Porque qualquer coisa vai acionar o ABS lá e não pode fazer Mas isso, né? mesmo O pneu com tem que ser muito bom, né? pneuzão, você pode colocar um pneu slick, tá? A É, roda trava. com certeza. Tem a capacidade de Então, frenagem absurda. sim, sim, é absurdo. Mas ele faz muito processamento. Agora, respondendo a sua pergunta, se é um piloto, duvido, velho. Nem fodendo. Deve pegar o Assim, afegão a médio minha lá e manda percepção ver. É, se a tecnologia desenvolvida é para o público em geral, eles têm que testar como o público em geral usaria. sim, Eu acho que é o mais. Mas a minha curiosidade é isso, porque assim, eu concordo. Até uma certa geração de ABS, que na minha percepção dos carros, que até que usam no dia a dia e tudo mais, é o que está em 90% dos carros na rua, é sim, uma tecnologia muito arcaica ainda do ABS. Então ele é on-off, sim. né? Ou ele tá Uhum. segurando quando você freia tudo, ou ele tá segurando tudo, ou ele solta tudo e depois ele aperta, né? Depois você sente o carro parece que vai desmontar quando dá uma freada dessa. Mas é curioso, porque num teste assim, com e sem, você tem uma referência. Mas se você pegar o cara que de fato sabe frear, e pessoal, assim, a categoria que eu corri de Fórmula não tinha nenhum tipo de ajuda, tá? A coisa mais eletrônica que tinha no carro era a injeção eletrônica no carro. Não tinha ABS, não tem controle de tração, muitas categorias não usam, e os caras param, freiam lá dentro e para, entendeu? Então, assim, não é o ABS que está te fazendo parar. Existe o ABS nos carros de corrida que, de fato, eles param mais. Por quê? Porque o tipo de sensor que tem ali, todas as coisas que tem embarcado em tecnologia são absurdas. E, se eu não me engano, isso começou na F1 GTR. Pode ser. Que eu acho que Uhum. até na época o Nelson Piquet foi no. Aqueles correu com o carro da FINA, se eu não me engano, né? Que ele até fala sobre isso, que ele fala que na época ele sempre foi acostumado a frear sem ABS e fazer o carro parar, e os caras falavam, não. Acho que até o Gordon Murray falava pra ele, não, cara, você tem que passar a acreditar nesse sistema porque ele de fato Exatamente. faz o carro parar mais. E ele fala que ele tinha que era contra-instintivo, né? Ele ia frear até o talo no pedal, porque não é a reação normal de um piloto. Então, essa que é a minha dúvida. Como que esses testes são feitos, como eles são conduzidos, uma série de Ah, coisas. Mas é eu acho que interessante. chega e afunda o pé, velho, porque a questão também que era difícil, quando a gente fez muito aqueles passeios com o proprietário de Ferrari, o pessoal, na hora da troca de marcha do F1, aliviando o pé. Eu tirava o pé do acelerador e falei, cara, não precisa, pode ir com o pé embaixo, a escuderia. A gente andou muito em escuderia. E tem certeza? Eu falei, cara, faz o seguinte, tá em terceira, afunda o pé no acelerador e passa a marcha pra você ver. E era nitidamente mais rápido. Nossa, eu não sabia que dá pra fazer. Eu falei, cara, É, mas você vai com o pé embaixo. Ó, Caio, eu pus aí, não sei se você consegue ver, mas eu vou pôr o tô vendo. trechinho aqui, ó, dar o play no Top Gear, como é que é a primeira geração do ABS. Ele pega, ele freia, ó, arrasta um monte e só no final, ó, É isso funciona, tá mesmo. vendo? É isso É mesmo. uma é o ABS, é o vídeo do Tiff do 993 tudo do 959, tá? Então ele vem, ó, num pau, freou, arrasta, arrasta e no final. Então, mas ó, por exemplo, se o cara tivesse freado aí da forma correta, sem afundar o pé, ele tinha parado 10 metros antes. Ah, sim, mas Entendeu? voltamos ao que você falou. Volta ao afegão médio. O cara não Exato. sabe. Assim como eu falei, bom, se eu tiver com uma mãe do carro, até eu posso fazer isso, mas esquece, cara. É naquela circunstância, Caio, que você tá vindo assim, alguém te corta ou aparece uma pessoa do nada na tua frente. O instinto da pessoa do afegão médio, não vou Ela falar nem de afunda, vocês né? terem. Ah, meu, não tem essa, você afunda o pé e ainda se você puder, você afunda, você tira e você tenta desviar ainda, né? Pra não.
tentar não catar a pessoa se você não conseguir frear em cima, né? Então, é meio que isso aí, né? Ó, deixa eu ver pra finalizar aqui. Tela LCD, o pessoal fala que tem a reação lenta, mas a MC20 também já era um pouco. O barulho interno é mais mecânico do que o do turbo da MC20. Sistema de som, ainda você tem um padrão de 6 alto-falantes, ou mesmo lá do top, lá, que é o Sonos Faber, né? Que é o sistema de som que a Pagani usa lá, 695 watts. A tela é de 10.25. Vão ser só 914 unidades produzidas. Até o pessoal falando que a questão de deixar como uma edição limitada, uma produção limitada, é pra não deixar aberta, porque os caras vão tomar susto em vender só 200, entendeu? Sabe isso? Então, tipo, coloca que é só 914, que a galera ainda vai se tapear, mas provavelmente você vai chegar lá, você vai achar um monte pra comprar ainda, né? O carro vai custar. Uhum. Então, esse é o problema. 273 mil libras ou 310 mil dólares. Cara, aqui é carro mais de 3 milhões e meio, entendeu? Então vai ser. É muito caro, velho. É preço, o pessoal fala que é preço aqui, né? Pelo menos. É que eles falam preço de GT3 RS. GT3 RS é muito mais barato aqui, era, né? Era, o pessoal tava, Porsche Brasil tava falando, né? Acho que era 1.7 aqui, com o Weissach, acho que era mais 150 mil, um negócio assim. Era Ou o preço. 1.4 e com o Vice aqui 1.4? ia pra Ah, então pronto. 1.6, 1.7 na Então é época. isso, ó. Então, mas aí no caso, a Porsche tem a subsidiária dela, que é diferente. Então o pessoal fala que é preço de GT3 RS lá fora, né? E de McLaren 750S. Então, assim, você precisa ter um desses dois carros para querer ter esse, né? Então, se você nunca deu experiência, né? E o que a gente vai esperar mesmo é que no fim desse mês, até eu tava, enquanto o cara tava falando, eu tava aqui no Instagram que mandaram uma mensagem. Aí eu saí da mensagem e apareceu um vídeo aqui já da. Porque no fim desse mês vai ter a versão semi. Não é semipista. Eu não gosto de falar essa palavra semipista porque a Ferrari já misturou tudo, né? Você tem a 296, você tem a 296 com a Aceto Fiorano, aí você tem os carros de corrida, aí você tem a F80, que é a versão extrema. E aí no meio você vai ter a tal da 296 VS, né? Que é a tal da Versione Speciale. Posso te falar, é muito próximo desse carro aqui. Visual, pelo menos. Deve ter uma asinha assim que Ferrari já cagou, falou que, ah, não, a gente gosta de design limpo. Lançou na SF90XX, foda-se. Ninguém tá vendo essa merda e provavelmente vão fazer isso na Versione Speciale, né? Cara, é isso então do carro. Eu achei bonitinho, gostei É dele. muito bonito o carro. Se eu tivesse muita grana, eu traria. Por ser diferente, deve ser legal. Mas a galera traz umas configuração bosta também, né? Aqui também, assim, tipo. Configuração assim, o mesmo carro que já tem aqui, mas as configurações ruins, né? Putz, traz os carros diferentes, gente, pelo amor de Deus. Mas eu gostei Uhum. do carro, assim, sabe? Aí você tem o Fuori Série, que é o programa Também. de personalização, que é muito bom a Maserati. Até gravei o vídeo aqui. Aí lançou o tal de Officine Fuori Série, né? Que é o nível de personalização. Tipo, não chega a ser um tal do Zonderwundt da Porsche, mas é foda que a empresa tá quebrando e fica lançando de personalização. Vai tomar no cu. Você precisa lançar modelo novo, gente. Vocês estão quebrando, entendeu? Sabe? Mais ou menos assim, né? Caio, quer falar mais alguma coisa? Não, só para encerrar, o meu veredito final é que eu tenho certeza que é um carro que a gente não tem nada para falar mal dele, mas ele só foi colocado talvez numa posição errada, talvez de muito mais do que ele realmente é. Acho que dirigindo, mais uma vez, o carro deve ser muito mais legal ainda. A MC20 convencional já deve ser muito legal. Esse carro deve ser Uhum. ainda mais sensorial, deve realmente mudar muito. É, Continuo achando esse carro mais interessante, talvez, do que uma 296. No meu ponto de Será? vista, meu gosto Hum. pessoal, não vai ser mais rápido que a 296, não vai fazer mais. Ah, nem Não vai ser fodendo. mais nada. Mas eu acho que em questão de feeling, porque eu lembro uma vez que quando tava você, acho que o Corny chegou e eu tinha dirigido, acabado de dirigir, e ele me perguntou na época. Ele dirigiu agora recentemente, né? Pelo que Sim. parece, a 296. E na época ele me perguntou, e aí, o que que você achou? Eu falei, cara, é um, assim, motor legal e tudo mais, realmente tem um ronco do V12 e tudo. Mas eu falei, cara, dirigindo a sensação é tipo um Golf GTI, cara. Tipo, é um carro que eu posso dar pra minha irmã, que mal dirige, e ela pode ir pra faculdade e voltar e normal, entendeu? Você não é um super carro. Mas eu acho que os E carros estão esse carro assim, eu acho então que não não, é Caio. isso. Oi? Os carros não estão assim? Eu acho que os carros Então, estão assim hoje. Hoje qualquer pessoa dirige um GT3, entendeu? não, perfeito. Só Sabe, que se entendeu? você dirigir o GT3, cara, pode ser um Boxer Spider, um GT4. Cara, é uma sensaçãozinha de um mini carro de corrida. O carro vibra. Cara, você passa numa formiga, você sabe qual que é a espécie da formiga que você passou em cima, entendeu? Gostei dessa. É,
Entendeu? Eu Muito brinco bom. que esses carros não têm pneu, eles têm um scanner no chão, assim, porque você Muito sente foda. tudo o que acontece. E a Muito legal, 296 né? não, entendeu? Eu sempre falei que acho que talvez se um dia eu tiver a oportunidade de andar ou de dirigir a 296 Aceto Fiorano, eu acho que talvez eu mude muito a minha percepção sobre o carro. Você precisava andar numa escuderia, numa Stradale, entendeu? Principalmente a Stradale, que é o mais. É um challenge mesmo de corrida de rua, né? Então eu acho que Sim, talvez você tenha sim. uma sensação, pelo que o pessoal fala, né? É isso. Mas esse que é o meu ponto, entendeu? Eu acho que sim, a tendência dos carros é ficarem mais fácil. E esse carro mesmo, tá? Não tenha dúvidas que a minha mãe pega esse carro, dirige e foda-se, entendeu? Mas tô falando da Tranquilamente. sensação que o carro te transmite dentro do carro. Uma vibração, um barulho, essa coisa que eu falo, que você passa em cima da formiga, você sabe qual que espécie foi que você Uhum. acabou de matar. Esse tipo de coisa. Então, por esse motivo, mesmo sabendo que não vai fazer nada igual ao 296, eu ainda iria nesse carro pela questão sensorial e por estética também, tá? Então esse que é o meu veredito. Eu gosto do. Você não gosta da 296? Eu gosto, velho. Eu acho ela bonita, assim, que principalmente lembra 250 mm. A É que traseira, né? De lado, assim. também, é que eu fiquei muito encantado com a SF90 pelo que ela é capaz de fazer. Eu sei que é carro de mil, não precisa disso, mas esse negócio do modo elétrico, tudo, eu falei, quando eu tava andando no dia que tava andando no carro, eu falei, mano, esse é o melhor carro de todos, porque ele faz tudo. E é uma porra de uma Ferrari, de maneira geral, não tô exagerando, Sim, mas sim. tem suspensão magnética, tem modo conforto, mas vocês são tudo louco, é o melhor carro que tem, sabe? Pela coisa de Sim, carro que é sim. complicado, tá? Uma Ferrari, mas você fala, cara, o que o carro ficou. Se eu mostrar um carro desse na década de 90, de 80, vai. Eu acho que os caras, os engenheiros da época, se você mostrar isso e levar pro passado, se pudesse, os caras iam ficar loucos. Eu falei, meu, o carro é versátil, velho. Dá pra usar no modo de falar, né? No dia a dia, o carro normal e tal. Como que ficou versátil, como qualquer pessoa dirige. Claro, você toma cuidado e tal, mas Sim. eu acho que é essa a ideia, para todo mundo poder dirigir, expandir o mercado. Porque se ficasse meio aqueles touros, tipo Testa-Rossa ou Countach, que é legal pela experiência de dirigir, mas se percebe. Eu falei, cara, a geração Z atual não dirige nem fodendo isso aqui, sabe? Eu Sim, quero sim. ver. Se for só a galera que é piloto atual, molecada que é mais assim, até vai, mas a maioria duvida de dirigir isso. A galera que dirige carro elétrico duvida de dirigir uma Testa-Rossa Uhum. aqui. Mas eu acho que vale a experiência, né? Mas é isso, Will. O que acontece? Por que que eu falo que eu escolheria esse carro e tudo? Porque eu acho que hoje em dia, Will, querendo ou não, o que as pessoas mais vão falar sobre, e talvez seja um dos motivos pelo qual esse carro nunca esteve em evidência, tanto a Stradale quanto a versão normal do carro, é que, infelizmente, hoje em dia, o que vence, o que vende e tudo mais, é o famoso super trunfo. Então é o que tem mais potência, é o que faz o 0 a 100 melhor, é o que tem hoje, que não é nem o 0 a 100, né? O 100 a 200 em tantos segundos, é o que mais faz isso, é o que mais isso, é o que mais aquilo, é o que mais tudo, entendeu? E nem sempre o que é mais tudo é o mais legal e é o melhor, né? Se você for pensar naquele. Você deve ter visto o vídeo do McMurray Sperling, aquele carro elétrico lá que fez Eu lá. vi hoje o vídeo. A gente pode gravar um próximo NBcast sobre que. Eu já conheci o carro há uns 2 anos, porque eu tinha visto ele quebrado um recorde lá de Uhum. Goodwood. Eu falei, mano, que. Quando eu vi o vídeo, Caio, a primeira vez o vídeo de Goodwood, eu falei, mano, que vídeo zoado, acelerado. Que o cara passa num pau assim. Eu falei, mano, é aquele carro elétrico que o pessoal falou que ele usa aquele tipo aquele. Feito solo, né? O O princípio de ventilador. efeito solo, que é o chaparral, ou então a própria Isso. T50 também, né? Aquela bizarrice lá. Uhum. E quando eu vi, eu me encantei, velho. Porque eu falei, mano, eu compraria essa porra pro Brasil. Pra dar pau. É que tem que tomar cuidado com esse carro, velho. Porque ele mexe com efeito solo. Se você não conhecer onde você tá andando, você possivelmente vai morrer, né? Principalmente numa curva, você pegar um bump e você se fudeu muito, mas. Já pensou sair quebrando todos os recordes, cara? Porque assim, a Porsche recentemente ela quebrou o recorde de elétricos e o de carro de rua, né? Que foi com O Taycan não falhou. GT2 RS, o Taycan Turbo GT e teve o GT3 RS, lembrei, com kit da. Não, GT3 RS só, né? Não foi nem kit da Manthey. Cara, você quebra o recorde de todo mundo. Aí você fala, vai lá, trouxa, agora quebra. Só a Fórmula 1 vai quebrar. Sim, ó, que o negócio é tão rápido que eu não duvido essa porra fazer tempo de Fórmula 1, entendeu? Você talvez saiba Sim, sim. melhor, mas. Cara, aquilo é um. É que é uma loucura, né? E é o que eu tava falando com um amigo ontem, com o Gabs. O foda desse carro é que é o seguinte: como ele vai sugando tudo no chão, cara, ele vai sugando formiga, pessoa, ele vai sugando e vai triturando, né? Então ele vai sugando e jogando tudo pra trás, né? Uhum.
Claro que vai voar de pedrinha andando na rua ali, você tá numa rodovia. Você fala, cara, acabou de passar Mas é só se como é que se tiver no fala? efeito solo máximo, no ventilador no máximo. Se tiver É no que eu modo acho normal, que não. ele, pelo que eu entendi, a gente vai gravar só pelo que eu entendi, é que a T50 você consegue mudar os modos. O Sperling, pelo que eu vi, ele tem um algoritmo que ele é variável com o seu acelerador. Então, assim, se você Tem um afundar vídeo o que pé. contesta isso. Você viu o vídeo É hoje dele mesmo? parado de cabeça pra baixo que os caras fizeram? Eu vi isso daí, eu vi. Então, Você não mas aí eu viu? não sei se. Não, eu vi. Então, ali ele Mas. tá parado. Ele Então, regula. mas. Eu acho que sim, mas parece que tem um algoritmo que você consegue fazer automático, entendeu? Não sei, vamos ver, a gente precisa ver. Mas seria engraçado, velho. Seria engraçado alguém. E aquele carro acho que ia custar, na época, que eu tinha visto, ia custar 1,5 milhão de reais. Hoje deve estar mais caro, né? Isso foi há Sim, 2 anos. é. Mas a gente pode gravar sobre, porque eu achei interessante, assim. Que a pessoa que da hora. Sim, sim. Esse é bem. Beleza? É isso. Não ia ser o mais legal, mas o mais rápido, né? E volta naquilo. É. É o super Ia trunfo, né? ser. A questão é que é uma pessoa só. É legal, mas é perigoso também aquilo lá. Principalmente as pessoas em volta. Ele é muito pequenininho, sabe? Assim. Você pegar um bump, eu não sei daquele comportamento desse carro no bump. Eu tenho medo dele, tipo, ele levemente fazer assim, só que nesse, na hora que ele volta, não é nem voar, mas ele vai fazer assim, né? Mas É. ele se descontrolar, sabe assim? Não, só de pegar coisa, ele se controlar totalmente, você bater, morrer, Sim, levar uns sim, três, sabe assim? sim. Muito foda, Mas né? só pra terminar, é o que eu falo muitas vezes pro um amigo meu. Eu falo, puta, cara, às vezes a gente tem tanto carro que a gente acha legal, que a gente tem vontade de ter e tudo. Mas eu falo assim, puta, cara, vamos ser sinceros. Você compra um Cayman R 987 manual e você não Hum. precisa de mais do que isso. Ah, não precisa mesmo. Mais que isso é luxo total, cara, porque de É que a feeling de gente. tudo, né? Sim. É que a gente vai pela tara por essas coisas novas, mas de ter andado tanto carro, velho, você percebe que, tipo, é legal, 9.000 cavalos SF90 é. Nada, velho. Pega uma Modena manual que é muito do caralho, assim, pelo você, as trocas Pensando. e tal. Você se O carro diverte muito mais mais, legal que eu velho. dirigi até hoje foi a 355 GTS manual, que inclusive foi a que passou É. com o Corne recentemente, né? Eu dirigi esse carro há Ah, alguns sim. anos atrás. É, Puta, então, cara, cara. não sai do lugar aquilo, velho. Mas É não uma merda, sai mas do é do lugar. Mas é caralho. Puta ronco muito da foda, hora. é muito legal. Mas é isso que você Muito da precisa, hora. pra você entender. Pra você comprar GT3S. Que GT3RS, velho? Você que é um afegão médio que nem eu, você não vai chegar próximo do limite disso, sabe? Você só vai, cara, é circuito só. E mesmo tipo, por exemplo, até nesse evento que vai ter da Porsche aí, eu gostaria muito de dar no GT3RS, mas de novo, é como eu falei no 992, eu falei pra você e falei pro Amaral, eu falei, cara, eu não queria eu dirigindo, porque eu não vou conseguir porra nenhuma. Eu quero que o cara pegue um Felipe Nasser da vida e eu vou te mostrar o que, que dá pra fazer. Dá umas 2 voltas, ó, vou mostrar o diferencial agora. Porque, tipo, eu não vou conseguir fazer isso, então não vai ter graça. Vai ser legal pelo motor, né? Mas, cara, Uhum. pra isso pega o GT3 normal, sabe? Então, pra mim, né? Agora, é mais pela experiência. Eu acho. Eu respeito a galera ter pego o GT3 RS, só que eu falei, putz, os caras não têm a menor ideia, cara. Os caras compraram o carro, tem a menor. Fora que os que vão pra rifa, né? Mas. Tem um aqui no condomínio, viu? Eu não vou falar a É, cor do então. carro, mas tá aqui. De vez em quando. Pois é. Tá bom, então. Caio, obrigado aí mais uma Isso. vez. Obrigado, gente. Se você gostou aí, deixa o seu like, inscreva-se no canal no YouTube, no Spotify, que é espelhado no Deezer. Dá pra você dar. Spotify dá pra você comentar agora, dar like também. Depois eu dou uma olhada nos comentários. Beleza? Um abraço a todos, valeu e a gente se vê no próximo NPcast. Valeu. Valeu.